Você está usando o seu raciocínio lógico para entender as coisas, a vida ao seu redor? Neste áudio você vai se surpreender quando chegar à conclusão que muitas vezes na sua vida você está no automático, não está usando a sua capacidade de raciocínio. Vejamos, temos a tendência de acreditar em tudo que ouvimos daquelas pessoas que a gente confia. Mas nem tudo que essas pessoas dizem são necessariamente verdade. Calma, não estou dizendo que essas pessoas estão mentindo. Estou dizendo que muitas vezes elas estão apenas expressando suas próprias ideias, seu próprio raciocínio. E isso não reflete o que você pensa. E muitas vezes você repassa aquele raciocínio de outros sem ao menos pensar nas suas próprias ideias, ter um juízo próprio sobre determinado assunto. Então, o raciocínio psicológico é uma habilidade essencial para compreender o comportamento humano. Então, quando usamos a nossa capacidade de raciocínio, quando usamos o pensamento lógico, tiramos nossas próprias conclusões em determinados assuntos. Quando alguém vem te contar algo, ela está expressando suas próprias opiniões. E isso não necessariamente diz sobre a sua opinião sobre o assunto. Então, o que você deve usar? A lógica. Por que aquela pessoa está pensando dessa forma? Porque tudo influencia para o nosso pensamento. Influencia o meio em que vivemos. Influencia a forma que fomos criados. Porque, vamos dar um exemplo simples. Para crianças que foram criadas em lares que os pais sempre brigavam, que sempre gritavam, que não deram amor para elas, quando crescem, a tendência natural é se tornarem adultos mais agressivos. Isso não é a regra, não estou generalizando, mas a tendência é essa. Achar que é normal, comum de se ver. Então, pessoas que falam muito alto ou que falam de uma forma grosseira, muitas vezes é porque essas pessoas aprenderam, o meio em que elas viviam era dessa forma. Elas aprenderam com gritos. Muitas pessoas têm dificuldade de demonstrar amor. Elas têm muito amor para oferecer, mas elas têm dificuldade de expressar. Talvez porque seus pais ou quem os criou não tinha esta forma de demonstrar amor, que era beijando, abraçando, expressando verbalmente. E quando adulto, eles repassam este comportamento para outras pessoas, até mesmo para seus filhos. Então, quando passamos a entender o comportamento do outro, podemos compreender melhor e até lidar melhor com tais pessoas. Porque muitas vezes temos a tendência de fazer um pré-julgamento. Vemos alguém que não consegue abraçar muito, beijar muito seus filhos e logo pensamos que aquelas pessoas não os amam. Não. Já tem outras pessoas que beijam, abraçam, tiram foto todos os dias e que na prática mesmo não tem o verdadeiro amor. Porque amor não é sobre toque, não é sobre beijar, não é sobre abraçar. Sim, é importantíssimo isso, mas não é apenas sobre isso. Então é importante usarmos nosso raciocínio lógico para não fazermos pré-julgamentos. Tem um exemplo muito simples também sobre o raciocínio, que é todo homem é mortal. Então o raciocínio chega de uma premissa e uma conclusão. Ou seja, sabemos que todo ser vivo é mortal. Aqui estamos falando sobre o homem, mas todo ser vivo morre. Então, partimos dessa premissa, né?
Então chegamos a essa conclusão que tudo que tem vida vai se acabar um dia, né? Então tem várias conclusões, passando por várias outras premissas intermediárias, né? Nesse sentido, podemos dizer que o raciocínio é um conhecimento imediato ou indireto, intermediário por vários outros. Então, quando a gente entende um assunto, a gente passa a ter o nosso próprio raciocínio. Obviamente que no caso da morte, para quem não acredita em vida após a morte, chegamos à conclusão que ali é o fim de tudo. Aí tem diversas crenças, né? Que muitas pessoas pensam que os mortos estão em um plano espiritual ou diversas outras crenças, mas todos chegaram na conclusão que quem é vivo um dia vai morrer. Se após a morte vai ter uma ressurreição ou vida após a morte, aí é da crença de cada um. Não é o objetivo desse vídeo falar sobre esse assunto, né? Mas por que é importante, né, o raciocínio lógico? Primeiro, porque não fazemos pré-julgamentos. Então, quando usamos nosso raciocínio lógico, não julgamos quem pensa diferente. Não temos essa tendência horrível, que é julgar quem pensa diferente da gente. Então, é importantíssimo a gente desenvolver essa capacidade e tomar nossas decisões, solucionar nossos problemas, fortalecer a nossa saúde mental e emocional. Isso melhora muito os nossos relacionamentos interpessoais, né? Estimula as competências técnicas e emocionais como memória, criatividade, destrezas, pensamento lógico, analítico e resoluções de problemas. Então, toda vez que alguém te contar algo, toda vez que você ler algo, toda vez que ouvir alguém falando sobre determinado assunto, antes de repassar o que você leu, o que você ouviu, o que você viu, é importante você usar a sua capacidade de raciocínio. É importante você parar, analisar por que aquela pessoa entendeu aquele assunto de determinada forma. Por que aquela pessoa repassou aquilo? Por que falou de determinado assunto daquela forma, daquela maneira? Por que aquela pessoa tem aquela forma de se expressar? Aí sim você está usando o seu raciocínio lógico para entender determinados assuntos. Então, é importantíssimo você treinar o seu cérebro para isso. Então, a gente deve treiná-lo para que ele passe a raciocinar e não apenas a ficar absorvendo vários assuntos sem entender e ali só superficialmente. Mas para que isso seja de forma consistente, é preciso você cuidar da sua saúde, não apenas mental, mas física, espiritual, emocional. Então é importantíssimo dormir bem, cuidar da alimentação, ter relacionamentos entre amigos, relacionamentos saudáveis, ler. A leitura é essencial. A leitura tem um desenvolvimento cerebral incrível, incrível. Então é exercitar o corpo, a mente, fazer desafios variados para sua mente, porque quanto mais a gente exercita o nosso cérebro, melhor ele fica. É como uma máquina, assim nosso corpo. Quanto mais a gente usa, quanto mais a gente faz atividade física, melhor ele fica. Assim também é a nossa mente. Então, se a gente dorme bem, a gente consegue organizar melhor as nossas ideias. Então, foi sobre isso. Eu espero ter ajudado. Se ajudou, dá o like aí, né? Curte, se inscreve no canal. E agora eu acredito que você vai passar a ver diferente, a ouvir diferente, a ler de uma forma diferente.
Ouviu, para, raciocina, pensa um pouco. Será que aquilo é verdade? Ou será que isso, de fato, vai ajudar na minha vida? Ou serve apenas para a vida do outro? É a realidade do outro. Então, usar esse raciocínio lógico, né? Essa habilidade cognitiva, permite você a ter bons relacionamentos, a você se tornar uma pessoa melhor. Espero ter ajudado. Um grande beijo no coração de vocês e vamos lá usar a nossa capacidade de raciocínio para o bem. Um grande beijo.